não é uma mensagem que normalmente eu ministro, não é algo que normalmente eu trabalho, mas de alguma forma Deus trouxe ao meu coração para falar sobre isso, e eu creio que se Ele trouxe ao meu coração para falar sobre isso, certamente é porque Ele quer falar contigo nessa noite, amém? E quando nós pensamos nesse assunto Páscoa, nós vemos que houve muitas distorções ao longo desse tempo, nós não entendemos muito bem tudo isso. Esse assunto envolve um lado de mercado muito profundo, onde as pessoas elas usam desse assunto, desse tema, dessa situação para venderem, para se promoverem, uma série de outras coisas. E a Páscoa em si, ela perdeu o sentido, o significado, né? E eu diria, até nós como pais, né? Aí agora para nós como pais, que nós precisamos ensinar aos nossos filhos o verdadeiro significado da Páscoa. Nós precisamos instruir aos nossos filhos esse verdadeiro significado, para que os nossos filhos não sejam educados e ensinados de uma coisa que não faz sentido algum, que não tem nada a ver com a Páscoa de verdade, amém? Então, que todo esse assunto que envolve a Páscoa, o coelhinho da Páscoa, os ovos de Páscoa, e também, pastor, é pecado eu comprar um ovo de Páscoa para o meu filho, é pecado, não tem nada de errado nisso, não tem nada de pecado nisso, isso não é um problema, amém? Não tem nada disso, só que existe sim um significado, existe sim algo muito importante dentro desse tema, desse assunto, que eu e você, nós precisamos nos atentar e até nos despertar sobre isso. Eu creio que eu vou falar algumas coisas aqui, que não seja novidade para muitos, mas talvez algumas pequenas coisas que serão ditas, elas sejam cruciais para mim e para você. É um assunto que eu já conhecia, um assunto que eu já meditava nele, e eu vejo que o próprio Deus, ali, o próprio Espírito Santo, ele trouxe algumas coisas para mim que me intrigaram, queridos. Eu confesso a você que eu fiquei bastante intrigado com elas, e eu tenho certeza que elas despertaram em mim um outro senso e vão despertar em você também. Dentro do plano de Deus com a humanidade, a Páscoa, ela é muito, mas muito especial. Dentro do plano que Deus tem com toda a humanidade, a Páscoa é algo muito, mas muito especial, amém? E eu quando eu olho para esse assunto Páscoa, eu vejo que nós temos que separá-lo em dois tempos, em dois momentos da história, né? E eu queria começar lá pelo Antigo Testamento, né? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1, amém? Êxodo 12, 1. Isso, nós vamos ler do 1 até o 14, tá bom? Mas vamos orar antes, feche os teus olhos. Querido Espírito Santo, que privilégio nós temos de ouvir os teus conselhos. Que privilégio nós temos, Espírito Santo, de termos a tua amizade. Que privilégio nós temos de ter o Senhor morando, habitando dentro de nós. Que honra para nós, Senhor, é podermos ter o Senhor vivendo dentro de cada um de nós, Pai. E nesta noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que dentro de cada um de nós, o Senhor possa testificar, o Senhor possa falar, esclarecer, traduzir tudo o que for dito neste lugar, para que cada um de nós possamos compreender a mensagem de Deus para a igreja, que nós possamos compreender o recado de Deus para cada um de nós,
e sem o Senhor nada nós podemos fazer. Por isso nós pedimos gentilmente ao Senhor nesta noite: age em nossas vidas, age em nossas vidas. Há tantas opiniões formadas aqui, há tantos conceitos que já estão estabelecidos dentro do coração de cada um, Senhor, e homem nenhum pode mudar isso, só o Senhor pode mudar. E eu peço ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa fazer uma obra linda no meu e no coração de cada homem e de cada mulher que está aqui, porque só o Senhor tem poder para fazer isso, e o Senhor, ninguém melhor que o Senhor para fazer isso. Então nos conduza à verdade, e que essa verdade nos liberte nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém, queridos? Então, quando nós pensamos na Páscoa, a Páscoa no Antigo Testamento, ela se inicia, ela é introduzida dentro daquele contexto aonde Moisés, ele é convocado por Deus para libertar o povo do Egito. Então Deus, ele chama Moisés, essa história eu creio que a maioria daqui conhece, já ouviu um pouco dessa história. Deus, ele chama Moisés e ele convoca então Moisés para ir e libertar o povo do Egito. E Moisés então ele vai até Faraó, e ele diz a Faraó, ele fala: olha, Deus me mandou vir até aqui para que você liberte o povo. E ali então começa uma guerra, ali Deus endurece o coração de Faraó, e todo esse contexto você sabe, e Faraó diz que não, e Moisés diz que se ele não liberar, a coisa vai ficar difícil, e ali começam a surgir as pragas, e essas pragas vão acontecendo, e elas vão vindo, e cada vez vão tomando uma proporção maior, até chegarmos nas 10 pragas, e a última praga era a praga da morte do primogênito. Amém? A última praga era a praga da morte do primogênito, que então a partir dessa praga, desta sentença de Deus sobre Faraó, sobre o Egito, Faraó então liberta o povo e permite que o povo vá embora. A partir dali então, Faraó permite que o povo saia e vá embora. Então a Páscoa, ela começa, o contexto da Páscoa, ele é introduzido aí dentro desse contexto da saída do povo do Egito em busca da terra prometida, amém? Então se nós formos lá em Gênesis, ou melhor, se nós formos lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Eu vou parar aqui nesse versículo 3, aqui, só um segundinho aqui. Isso não faz parte do que eu quero falar nessa noite, mas isso faz parte de algo que Deus estava falando comigo hoje à tarde, enquanto eu li esse texto. E esse recado eu quero novamente tratar com você, homem, não com as mulheres, com você, homem. Enquanto eu lia esse texto, o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração uma verdade tão profunda, e eu quero depois trazer uma mensagem, talvez para o encontro de homens. Eu não sei ainda aonde eu vou levar isso, mas eu sei que Deus quer falar comigo sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que está escrito ali no versículo 3, ele está dizendo assim, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, o que está escrito lá? Todo homem. Querido, quando nós olhamos para isso, nós vemos a seriedade com a qual Deus se relacionava com um homem. É como se o Espírito Santo dissesse ao meu coração e ele testificasse: Deus tratava um homem de igual para igual.
Deus falava com o homem de frente a frente. Deus tratava um homem na altura dele. E isso não é para exaltar o homem, isso é para colocar um peso gigantesco nas costas de um homem, e ele entender que um dia nós homens nos sentaremos diante do Senhor como homens, e prestaremos conta a Ele de tudo isso e da seriedade que Ele trata cada homem, como pais, como filhos, como maridos, como cidadãos. Deus nos trata, queridos, com uma seriedade muito grande, e eu não quero entrar nesse assunto hoje, mas eu quero que você, homem, reflita sobre o que eu estou te falando. Não é para te engrandecer, mas é para mostrar para você que Deus, Ele trata com os homens de uma forma muito, mas muito linear, e nós homens precisamos levar isso muito a sério, mas muito a sério, amém? E ele continua no versículo 4, se uma família, ela for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. E não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Veja, perceba aqui que Deus ele dá uma direção, ele dá direções específicas. E quando nós meditamos nesse texto, nós vamos muito além, porque se nós formos olhar para os elementos que ele fala nesse texto, cada elemento desse, ele traz uma simbologia junto com ele, e nós precisaríamos aqui de dias para tratar sobre tudo isso. Então eu dei uma passada ali, uma pincelada, mas cada elemento que foi dito nesse texto, ele traz com ele um significado, e não é qualquer significado, existe ali uma importância muito grande para ele, amém? Agora veja, Deus ele vira para esse povo, e ele dá uma direção, ou direções específicas para esse povo. E por que ele dá direções específicas para esse povo? Porque esse povo estava prestes a viver um marco na vida deles, eles estavam prestes a viver um evento imaginável, imensurável na vida deles, que marcaria a vida deles para sempre. Para sempre, a vida desse povo nunca mais seria a mesma a partir daquele dia, daquela noite. Então Deus ele dá direções específicas, preparando esse povo
para esse evento que aconteceria. E a partir desse evento, um novo tempo começaria na vida daquele povo. Não era só um evento, era um evento que tratava de um novo começo, ou de um recomeço. Olha que interessante, lá no versículo 1 e 2, volta lá para mim no versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. E o que o Senhor disse? Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Ou seja, a partir daqui, um novo tempo começa para vocês. Um novo tempo começará na vida de vocês. Estejam preparados para esse novo tempo. Estejam preparados para viver esse novo tempo. Mas antes vem as direções, e eu quero falar um pouquinho sobre essas direções com vocês. Voltando lá para o versículo 3, ou melhor, indo para o versículo 3, Deus ele começa a dar instruções a esse povo. Deus vira e diz assim, digam a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, ou um cabrito para a sua família, um para cada casa, diga, um para cada casa, e depois você vai entender isso. Então Deus, ele dá duas instruções muito claras para esse povo. A primeira delas é, no 10º dia, não era no 9º, não era no 8º, nem no 5º, nem no 6º, era no 10º dia. No 10º dia, cada homem vai separar um cordeiro, ou um cabrito, e aí ele vira e fala assim, e não são dois, são um por casa, um por família, um para cada família. Agora vamos no versículo 5 e 6, o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, que toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Veja, Deus pede para que eles peguem um cordeiro ou um cabrito no 10º dia. Mas Deus orienta eles a sacrificar esse cordeiro só no 14º dia. Por que Deus não falou para eles já sacrificar no 10º dia? Interessante isso, né? Porque, queridos, Deus ele dá algumas instruções que são muito específicas, e eu e você precisamos entender isso. A primeira coisa, Deus fala, precisa ser macho, não era uma fêmea, era um macho. A segunda coisa que Deus fala para eles ali é, sem defeito. Sem defeito. Então, por que é que Deus, ele pede para sacrificar aquele animal só no 14º dia? É para que cada homem que separou aquele cordeiro, ele tenha 4 dias para fazer o que, queridos? Examinar aquele cordeiro e tentar achar nele algum defeito antes de sacrificá-lo. Olha a importância do que eu estou te dizendo. Deus não queria, não podia haver defeito algum naquele animal que estava sendo separado para o sacrifício. Então Deus deu a eles 4 dias para que aqueles homens pudessem examinar aquele cordeiro, vasculhar, procurar, para ver se eles não encontravam nenhum tipo de defeito naquele cordeiro. E se houvesse algum defeito, então que eles trocassem e pegassem um outro animal. E talvez você esteja olhando para mim aqui agora e falando assim, tá, legal, bacana isso aí, pastor. Por que eu falei para você que essa pregação é completamente diferente do que eu prego? Eu estou ligado, você já está aí, mas calma que nós vamos chegar lá. Porque eu também fiquei com essas mesmas perguntas aí, com essas mesmas interrogações aí que rolaram aí. Agora vamos lá para o versículo 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais
e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Veja, após eles terem avaliado, após eles terem examinado aquele animal e não encontrado nele, no 14º dia eles sacrificaram aquele animal, e depois de sacrificar aquele animal, eles passaram então o sangue nos umbrais, nos batentes da porta da casa. E esse sangue que foi passado ali nos umbrais, no batente da porta da casa, ele é o que diferenciava os israelitas dos egípcios. Então, quando o anjo da morte, ele vem à noite, e ele passa por aquelas casas, e ele vê a casa marcada com o sangue do cordeiro, ele se desvia daquela casa, e ele vai até a outra casa, aonde não tem o sangue do cordeiro. E o que significa Páscoa, querido? Qual é o significado desta palavra Páscoa? Páscoa nada mais é do que passar adiante. Passar adiante, ou qual outro significado? Passar sobre, porque ele fala exatamente isso no próprio versículo ali, ó. Se você olhar ali, ele vai dizer assim, ó, lá no versículo 13, estamos no 13, ele diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, eu passarei adiante. Então a Páscoa nada mais é do que isso, passar adiante, passar sobre, ou uma passagem, aonde o anjo da morte passou, mas não entrou, e foi isso que o anjo fez. Ele passou pelas casas, e aquelas casas que estavam com as marcas de sangue, ele não destruiu, não matou o primogênito. Amém? Ele não destruiu e não matou os primogênitos. Por quê? Porque os umbrais estavam com o sangue do cordeiro. Este sangue daquele cordeiro imolado, sem nenhum defeito, foi o que guardou, foi o que separou, que protegeu aquelas pessoas lá no Antigo Testamento. Amém? Então, quando nós pensamos nesse período da Páscoa, nós temos que pensar no Antigo Testamento, porque tudo aponta para o Novo Testamento. E a Páscoa no Novo Testamento, pastor? E a Páscoa agora no Novo Testamento? A Páscoa no Novo Testamento está num texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Eu vou subir um pouco aqui esse ar aqui, que tem uns irmãos aqui na igreja aqui, que eu vou falar para você também, velho. Você é louco, cara. Meu Deus do céu, se deixar os caras... O certo é ver, Augusto, instalar um ar-condicionado para cada um aqui, no pé do cara... O negócio é bruto, né? Congelando aqui, mas tá bom. Olha lá, ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja, Cristo, no Novo Testamento, ele se torna então o nosso Cordeiro Pascual. Ele vive o que aconteceu naquele Antigo Testamento. Ele vive a história que ocorreu naquele Antigo Testamento, ou seja, o que ocorreu no Antigo Testamento, a Páscoa que ocorreu no Antigo Testamento, ela nada mais estava fazendo do que apontar para uma promessa de um Novo Testamento, de algo que estava por vir, de algo muito maior e muito melhor que estava por vir. E aqui eu quero me deter com você, mas muito mesmo, porque eu sei que aqui, queridos, é algo que eu e você precisamos entender e estar claro para mim e para você. Assim como aquele povo no Egito, eles receberam de Deus
direções específicas, porque eles estariam vivendo um marco na vida deles, um novo tempo, uma nova fase na vida deles. Eu e você também estamos recebendo de Deus direções para vivermos um novo tempo e um novo marco na minha e na sua vida. A Páscoa é isso, querido. É uma nova fase na minha e na sua vida, é um novo convite do Senhor, é um grande evento que aconteceu no Novo Testamento. O cordeiro do Antigo Testamento, ele era um cordeirinho mesmo, mas o cordeiro do Novo Testamento, ele tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, que se fez homem e habitou no nosso meio, queridos. A morte que estava imputada para mim e para você, a morte que está imputada para mim e para você, a condenação que está imputada para mim e para você, ela não mais tem poder sobre eu e você, porque houve um cordeiro que foi imolado, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós olhamos para a morte de uma forma diferente. Assim como aquelas pessoas que estavam naquela casa, naquela noite, o anjo da morte estava passando pelas ruas, e eu imagino como era dentro daqueles lares, aqueles pais, aquelas mães, com seus joelhos no chão, orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia, e o anjo da morte passando por aquelas ruas, ceifando a vida dos primogênitos. E eu e você também temos sobre nós essa mesma sentença de morte. Mas hoje, quando nós olhamos para a morte, nós entendemos que um cordeiro foi imolado, foi sacrificado, e a morte hoje, ela já não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida, querido. Ela já não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida. Agora a minha pergunta para você é: a partir de uma notícia como essa, como você decide viver a sua vida? Obrigado, pastor, pela informação. Glória a Deus. Querido, preste atenção no que eu estou te dizendo. O que eu e você merecíamos era o inferno. O que eu e você merecíamos era queimar no fogo do inferno, passarmos a eternidade sendo queimados no fogo do inferno. Era isso que eu e você merecíamos. Nós aqui não temos um sequer justo para ser perdoado ou para ser livrado da morte, mas alguém se colocou no meio de mim e de você, entre eu e você, entre eu e Deus, você e Deus, e disse: não, eu morro por eles. Eu sou esse cordeiro. E nós precisamos entender, irmãos, essa não é uma notícia qualquer. Deveria sim ser a mesma notícia que Deus mandou Abraão e Arão dizer ao povo: a partir daqui, desse entendimento, começa-se um novo ano, um novo tempo na minha e na sua vida, queridos. Mas às vezes nós recebemos uma notícia como essa, e a impressão que eu tenho é que nós não entendemos ainda o que está sendo dito aqui. Alguém morreu por você. Alguém carregou os teus pecados, alguém foi humilhado no teu lugar, alguém foi massacrado no teu lugar, alguém foi exposto no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Aquilo que era para nós, Ele levou sobre Ele. E o quanto Ele cobrou de mim e de você? E o quanto Ele cobrou de mim e de você, queridos? Nada. E aqui começa algo que Deus começou a falar comigo, que mexe comigo. Porque quando eu olho para o Antigo Testamento, e eu começo a ver essas coisas no Novo Testamento, isso mexe comigo, irmãos. E eu quero desvendar com você como foi lindo isso que se cumpriu através de Jesus. E eu quero começar mostrando para você o que está escrito lá em João 12:1.
Porque veja, queridos, haviam instruções dadas por Deus especificamente para aquele povo. E a primeira instrução dada por Deus ao povo do Antigo Testamento é: vocês vão pegar o cordeiro ou o cabrito no 10º dia. Diga, 10º dia. Olha que interessante isso. João 12:1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Quantos dias, queridos, antes da Páscoa? 6 dias antes da Páscoa. 6 dias. Agora vamos comigo para João 12 ainda, no versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouvir falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. No dia seguinte, eram 6, agora eram quantos? 5, um a menos, 5 dias. 5 dias. Não soma não, diminui. São 5 dias agora. Agora vamos para mais um texto interessantíssimo, que está lá em Mateus 21:17. E ele diz assim: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. E de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Aqui nós já estávamos falando no 4º dia, ou seja, aqui se completava 10 dias para se comemorar a Páscoa. Quantos dias Deus falou lá atrás no Antigo Testamento? Para os homens pegarem um cabrito ou um carneiro? Quantos dias nós tivemos aqui? 10 dias. 10 dias. Talvez você não entendeu ainda. Eu quero voltar. Você precisa entender isso, porque isso faz parte de um acontecimento muito profundo que você precisa entender. Presta atenção, queridos. Vamos voltar lá em João 12:1. João 12:1. 6 dias antes da Páscoa. Ali já haviam 6 dias que antecediam. Aí você vem e fala assim, ó, no versículo 12:12, João 12:12. No dia seguinte, ou seja, menos um dia. Menos um dia. E aí você vai no outro versículo de Mateus 21:17, e ele fala assim: e deixando Betânia, que foi o primeiro lugar que ele foi, que era a casa de Lázaro. Deixando Betânia, ele passou a noite ali em Betânia, e de manhã cedo ele foi para um outro lugar. Ali se completaram os 10 dias. 10 dias. 10 dias havia sido então escolhido um cordeiro. E esse cordeiro, queridos, quando nós olhamos para o que estava sendo dito lá no Antigo Testamento, esse cordeiro ele precisava ser examinado, ele necessitava ser examinado para ver se não havia nele defeito algum, antes de ser sacrificado. Não era isso? Agora olha que interessante isso. Nesse momento, depois desses 10 dias que Jesus volta para aquele lugar, ele passa a ser examinado por alguns homens. E olha o que a palavra de Deus diz, lá em Mateus 21:23. Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem é que te deu tal autoridade? Jesus foi primeiramente examinado pelos sacerdotes, queridos. Jesus primeiramente foi examinado pelos sacerdotes. Preste atenção que nós estamos a 4 dias da Páscoa. E Jesus começa a ser examinado pelo sacerdote. O primeiro que examina Jesus é o sacerdote.
Agora, vamos para mais um texto. Lá em Mateus ainda 22, Mateus 22, versículo 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Está aqui. Segundo, ele foi examinado pelos fariseus. Os fariseus estavam procurando em Jesus algum defeito. Os fariseus estavam procurando em Jesus alguma mancha. Eles estavam procurando em Jesus alguma falha. Eles encontraram, irmãos. Mateus 22, 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele, com a seguinte questão. Aqui, pela terceira vez, Jesus ele é examinado pelos saduceus. Mais uma vez, Jesus está sendo examinado para ver se encontram nele algum defeito, alguma falha. E o que eles encontraram, queridos? O que eles encontraram, queridos? Nada. Mais um versículo. Mateus ainda 22, 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Os peritos na lei eram os escribas. E aqui os escribas pela quarta vez estavam tentando examinar Jesus e encontrar em Jesus falhas, defeitos e erros. Mas eles encontraram, queridos. É interessante quando nós olhamos para isso, porque quando você vai para o Antigo Testamento, você vê claramente que o Antigo Testamento, ele nada mais era do que uma profecia do que viria a acontecer no Novo Testamento. Nós estamos falando de uma mesma coisa. Jesus estava sendo apontado para o Novo Testamento. Eram 10 dias, foram 10 dias. Havia 4 dias para que ele fosse sacrificado, e esses dias foram feitas as avaliações, ele foi inspecionado, ele foi examinado, mas não encontraram nada. Por 4 dias examinaram a Jesus, e não encontraram um defeito sequer em Jesus. Ou seja, a partir daqui, Jesus estava pronto para ser sacrificado. Jesus estava pronto para ser sacrificado. Essa é a Páscoa. E esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto é: esse cordeiro não poderia ter defeito algum. Antes de ser imolado, ele não poderia ter defeito algum. E eles não encontraram em Jesus defeito algum. Se nós fôssemos entrar dentro do contexto, se você lembrar ali, a maioria, eu creio que já assistiu ali Paixão de Cristo, ou leu a Bíblia, você vai ver que virou um jogo de empurra, e um leva para um e fala assim, ó, tá aqui, ele fez isso e aquilo, e o outro fala, tá, mas o que ele fez não tem, ele não fez nada. Aí o outro vem e fala, não, mas nós temos que dar um jeito nesse cara, porque esse cara, não, mas ele não tem o que, nós não temos o que falar. A ponto de um homem dizer assim, ó, eu entrego ele nas mãos de vocês, e eu lavo as minhas mãos quanto a isso. Eu não sujo as minhas mãos. Ou seja, esse cordeiro não tinha defeito algum, querido. E por que ele não tinha defeito algum? Porque ele precisava cumprir com essa promessa na minha e na sua vida. Veja, Jesus, ele veio para cumprir essa promessa. Ele sabia que eu e você estávamos presos. A morte nos afligia, a morte nos aprisionava, a morte era o nosso fim, e não havia outro jeito se um cordeiro não fosse morto, um cordeiro que não tivesse mancha, um cordeiro que não tivesse defeito. Só a morte desse cordeiro traria para mim e para você a vida novamente. E esse cordeiro, queridos, ele veio, e ele se tornou realidade no meio de nós. Só que agora não mais como um animalzinho, mas sim como um ser humano,
como eu e você, feito de carne como eu e você, feito de sentimentos e emoções como eu e você. Então, quando nós falamos da Páscoa, quando nós refletimos sobre Páscoa, nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que rever isso, nós temos que olhar para esse acontecido lá do Antigo Testamento. E por que é que nós temos que olhar para aquele acontecido do Antigo Testamento, pastor? Primeiro, preste bem atenção no que eu vou dizer a você agora. Primeiro, porque ele disse, o próprio Deus disse com a sua boca: escolham no 10º dia um cordeiro ou um cabrito. E ele disse, um para cada família. Por que você está dizendo isso para mim, pastor? Porque eu quero dizer algo para você, querido. Deus quer salvar você e a sua família. Deus quer salvar você e a sua família. E talvez você esteja aqui olhando para mim nessa noite, e talvez você não tenha aqui o seu pai, talvez você não tenha aqui a sua mãe, talvez você não tenha o seu marido, a sua esposa, talvez você não tenha os seus irmãos, os seus filhos, e você ainda está preocupado com isso. E eu trouxe uma palavra de Deus para você nessa noite, que a Páscoa significa que se você escolher o cordeiro, se você trouxe o cordeiro, se o cordeiro hoje ele foi levantado na sua casa, ainda que seja por você, sozinho ainda, a sua família pode ser salva através de Jesus na sua vida, na sua casa. Irmãos, isso é lindo para mim. Talvez essa seja a maior notícia que eu estou te dizendo hoje, porque eu tenho um monte de familiares que hoje eles podem ir para o inferno, mas hoje Deus está dizendo para mim, o cordeiro, ele foi sacrificado, e ele é hoje na sua casa, e a sua família pode. Eles não estão aqui conosco, mas eles podem ser salvos através de mim e de você, querido. Essa notícia tem que mudar a nossa vida. Essa notícia tem que mudar o nosso entendimento, queridos. Deus quer salvar todas as famílias. Deus quer salvar todas as famílias. Não importa se elas sejam boas ou ruins, não importa se elas sejam boas ou más, Deus quer salvar todas as famílias. Hoje pela manhã, eu recebi uma mensagem no meu celular, bem cedo. E o Rafael de Votorantim, ele me mandou, e ele falou: pastor, eu estou saindo de São Paulo e estou indo para Votorantim, bem de madrugada. E ele falou assim: pastor, a hora que eu chegar em Votorantim, eu aviso o senhor que eu estou chegando em Votorantim. Eu falei: tá bom, cara. Ele falou: pastor, eu vou pegar meu filho, vou pegar meus filhos, e hoje eu vou estar com os meus filhos. E lá atrás ele havia, por alguns momentos, perdido a cabeça, porque a ex-mulher dele não queria deixar ele ver os filhos. E ele chegou a falar para nós, olha, eu vou entrar, eu vou arrebentar com tudo, eu vou meter fogo em tudo, eu vou destruir, eu vou matar. E eu falei para ele: rapaz, coloque nas mãos do Senhor e confie no Senhor. E você vai ver Deus colocando nas tuas mãos os teus filhos, sem uma força sequer. E essa semana ele me mandou uma mensagem, ele falou assim para mim, chorando de madrugada: pastor, a minha ex-cunhada ligou para mim, pastor, e ela mandou mensagem, ela falou que eu posso ver meus filhos, que eu tenho direito, que está errado, eu posso ficar com eles, pastor. E ele todo eufórico, E aí hoje pela manhã eu recebo algumas fotos do Rafael com as filhas, com o filho, brincando na casa dele.
Sabe, irmãos, Deus Ele quer restaurar a família, Ele quer salvar a família, queridos. E muitos de nós separamos esse cordeiro para a nossa casa. E saiba que esse cordeiro que você separou para a sua casa, ele vai atingir a sua família. Esse Jesus que você trouxe para dentro da sua casa, ele vai alcançar muitos familiares teus. Puxa, como foi bom ouvir isso de Deus hoje. Eu oro tanto pela vida do meu pai, pela salvação do meu pai, e eu vejo cada vez mais o meu pai longe. Mas é como se o cordeiro estivesse dizendo para mim, se o Espírito Santo estivesse dizendo para mim, o cordeiro já está aí, filho. Você já o trouxe. Você já o trouxe para dentro. Amém? E quando o anjo da morte, ele não entrou nas casas, ele não entrou porque as casas estavam com seus umbrais marcados pelo sangue. Porque ali havia um cordeiro morto. E através daquele sangue, houve ali a proteção de cada um daqueles primogênitos. Agora, queridos, o segundo ponto que eu quero destacar para você nessa noite, é que neste Novo Testamento, quando nós tratamos desse cordeiro, quando nós falamos acerca desse cordeiro, e do sangue que foi passado nos umbrais das casas, hoje, aquele sangue derramado pelo cordeiro, não é para ser passado mais nos umbrais das casas. Aquele sangue do cordeiro que foi derramado, daquele cordeiro que foi imolado, crucificado, é para me lavar e te lavar todos os dias. É para que quando o anjo da morte vir na minha e na sua direção, ele possa olhar e ver o sangue do cordeiro na minha e na sua vida, e se desviar e dizer, esse não pode, porque esse pertence ao Senhor. E entenda isso, querido, esse sangue do cordeiro é para os teus filhos, esse sangue do cordeiro é para a sua família, é para que quando o anjo da morte vier, e ele virá, esse sangue seja o diferencial na minha e na sua vida. E porque ele não vai me atingir, porque o cordeiro morreu por mim e por você, ele derramou o sangue por mim e por você. Houve um derramar de sangue pela minha e pela sua vida, e esse sangue precisa estar em mim e em você, assim como estava naqueles umbrais. Esfregue o sangue de Jesus em você, se encha do sangue de Jesus, passe no seu corpo todo. Não queira gotas do sangue de Jesus, pequenas gotas, não. Encha a sua vida com o sangue de Jesus. Encha a sua família, a sua casa com o sangue de Jesus, os teus filhos com o sangue de Jesus. Querido, quando um demônio, quando uma entidade espiritual maligna, ela vê um homem, uma mulher coberto com o sangue de Jesus, sabe o que ele faz? Ele vaza, ele foge, ele grita, ele esperneia, ele não aguenta ficar perto. Ele não aguenta, querido. Se você sentar do lado de um macumbeiro num ponto de ônibus, coberto com o sangue de Jesus, uma coisa eu te garanto, o macumbeiro vai perder o ônibus, porque ele não fica sentado onde você está, ele não aguenta ficar perto de você. É impossível ficar perto de alguém que é coberto com o sangue de Jesus. Quando uma casa ela é cheia do sangue de Jesus, é impossível entidades malignas se aproximarem dessa casa, passarem perto dessa casa, porque o sangue de Jesus, ele protege e ele guarda tudo isso. E é esse sangue que foi derramado, que hoje, queridos, me protege e te protege da condenação. Deixa eu dizer algo para você. Todos os dias, escute isso, todos os dias,
Deus olha do céu para mim e para você, e Ele vê em mim e em você todos os pecados que eu e você cometemos, mas Ele olha em mim e você, e Ele vê a marca do sangue de Jesus. E o que Ele pode fazer quanto a isso, queridos? Passar adiante. Passar adiante. Ele olha e diz: você merece a condenação, mas o umbral da sua vida está marcado com o sangue do meu filho, e se está marcado com o sangue do meu filho, eu passo adiante. Todos os dias, meu irmão, todos os dias, querido. Mas será que eu e você valorizamos isso? Será que eu e você entendemos isso? Todos nós estamos debaixo de uma sentença, todos nós estamos debaixo de uma condenação, e o que nos livra dessa sentença e dessa condenação é só uma coisa: o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E é isso que Satanás quer fazer. Ele quer tirar de você o sangue de Jesus. Ele quer apagar de você o sangue de Jesus. Porque se ele apagar de você o sangue de Jesus, o anjo da morte, ele tem autoridade para entrar na sua casa e destruir a sua vida e a sua família. Amém. Nós não deveríamos comemorar a Páscoa como um dia. Nós não deveríamos passar a Páscoa como um dia de Páscoa. Nós deveríamos viver essa realidade todos os dias da nossa vida. Nós deveríamos viver essa verdade todos os dias da nossa vida. Nós deveríamos todos os dias acordar pela manhã e dizer exatamente o que vai ser cantado aqui daqui a pouquinho: a cruz era para mim, o prego era para mim, a lança também era para mim. Não era para ele, era para mim. Mas ele quis, ele decidiu entrar no meu lugar, tomar a minha vez, para que eu e você, para que nós, para que eu pudéssemos ter direito da vida eterna. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. Jesus, ele passou por todo o processo que o Cordeiro passou lá no Antigo Testamento. Ele respeitou exatamente as regras que foram estabelecidas no Antigo Testamento. Você pode voltar na sua casa e ler depois tranquilamente lá, e você vai ver exatamente Jesus percorrendo o mesmo caminho que aquele cordeiro percorreu, porque Jesus fez exatamente o que a palavra de Deus apontou em Êxodo aqui no Novo Testamento, para que eu e você tivéssemos a salvação, para que a nossa casa fosse salva. Agora, queridos, eu quero concluir que a salvação, ela virá para mim e para a sua vida somente por meio do Cordeiro. Não há outra forma, não há outra maneira da salvação chegar na minha e na sua casa que não seja através do Cordeiro que foi sacrificado no meu e no seu lugar. Não há outra maneira, querido. Não há outra forma, e nós precisamos entender isso. E principalmente, que era um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Lembre-se disso. Um cordeiro para cada família. A sua família, a minha família, ela tem a oportunidade de salvação eterna, querido. Ela tem a oportunidade de salvação eterna. Quando eu entendi isso, queridos, quando isso veio aos meus olhos, quando isso saltou aos meus olhos, eu comecei a agradecer a Deus. Eu falei: Senhor, meu Deus, como pode eu ler tantas vezes e não entender isso?
Você hoje está marcado com o sangue do Cordeiro. Abaixe tua cabeça. Feche os teus olhos. Enquanto os discípulos de Jesus, eles estavam perdidos, indignados com tudo aquilo que estava acontecendo, enquanto os discípulos de Jesus estavam afoitos com aqueles homens pegando Jesus, questionando Jesus, e Jesus não respondendo nada, enquanto aqueles discípulos queriam defender Jesus na força dos braços dele, a Bíblia diz que ele ia como um cordeiro para o matadouro, sem dizer uma só palavra. Jesus estava fazendo exatamente o que ele veio fazer nesta terra. A palavra de Deus diz que deveria haver um cordeiro, que deveria ser sacrificado, sem nenhum defeito, para que os primogênitos fossem todos salvos. E Jesus se tornou um cordeiro, que foi sacrificado sem nenhum defeito, para que todos nós fôssemos salvos. Basta você nesta noite reconhecer isso. Basta você nesta noite entender o valor e a importância que há neste sangue vertido naquela cruz. Eu quero convidar o ministério de louvor para estar vindo aqui à frente. E antes de nós distribuirmos a ceia, eu gostaria que eles estivessem ministrando essa canção. Meu irmão, talvez você tenha familiares que estão tão distantes do Senhor. Talvez essa seja uma preocupação que ronda o teu coração por tanto tempo. Mas nesta noite eu quero dizer a você: descanse, porque o cordeiro que foi imolado, ele também foi imolado pelos teus, e certamente os teus virão. Não importa onde eles estão andando, e não importa o que eles estão fazendo, eles virão, queridos, eles virão. O seu filho, a sua filha, os teus irmãos, a tua esposa, eles virão, querido, eles virão. Essa canção, ela fala exatamente sobre isso. A cruz era para mim, a lança, o prego, tudo era para mim. Mas Jesus decidiu tomar o meu lugar. Enquanto essa canção for sendo ministrada, eu quero pedir a você que você possa ir orando a Deus. Eu quero que você olhe para dentro de você nesta noite, e você veja isso como um marco na sua vida, e você tome posse dessa palavra, e você volte para sua casa, como o primeiro dia do ano de 2024, que você vai começar a escrever uma nova história. O primeiro dia do ano de 2024, que você vai tomar uma posição por Jesus. O primeiro dia do ano de 2024, que você vai começar a viver o teu chamado, o teu ministério, você vai viver os propósitos de Deus, os planos de Deus. Esse é o primeiro dia. É isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós tenhamos um posicionamento nesta noite, diante da mesa que está posta para nós, aonde nós iremos nos assentar daqui a pouco. Naquela via percorri, rastro de sangue ele deixou por todo lado. No mesmo instante em que morri, eu estava
angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu desfazer me refaz, tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar, e tudo isso eu sei, sofreu por mim, a cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor no meu abraço, Seus pés pregados desataram os meus passos. cântico em meus lábios, Jesus, Jesus, Naquela via percorreu, rastro de sangue ele deixou por todo lado. No mesmo instante em que morreu, eu estava sendo por amor ressuscitado. Sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu desfazer me refaz, tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar, tudo isso eu sei, sofreu por mim, a cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim, seu desamparo foi calor pro meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, o seu silêncio pôs o cântico, a cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim, a cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Ainda com os teus olhos fechados, eu quero chamar aqui o